Para ser honesto, não vou criticar ninguém. A Rússia, mais uma vez, não estava pronta para a guerra. Houve uma subestimação do inimigo e uma superestimação das suas tropas. A Rússia perdeu a guerra na Ucrânia muito antes de ser perdida no campo de batalha. Perdeu internamente mesmo antes do primeiro tiro ser disparado. Putin e seus comandantes assumiram que o povo ucraniano os receberia como libertadores e que Kiev cairia em poucos dias. Mas esse não foi o resultado. No entanto, a Rússia já havia perdido na Ucrânia antes mesmo de começar. Estava condenada ao fracasso desde o primeiro dia, porque o plano de vitória do Kremlin não se baseava em uma estratégia, mas em uma mentira colossal. Mesmo antes da guerra começar, a personificação do exército russo, o general aposentado, Leonid Ivashov, viu isso e pediu a renúncia de Putin. Dezenas de membros do Conselho Municipal, em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, também viram isso e pediram a renúncia do líder russo. O céu pacífico, com o qual o veterano de Stalingrado, Pavel Petrovich Vinokurov, sonhava, agora está repleto de mísseis ucranianos. Diante deste quadro, até os mais leais já não permanecem em silêncio. Recebemos uma lição séria e cruel, e eu daria uma avaliação insatisfatória à nossa comunidade de inteligência da Rússia. Essas palavras foram confissões de Vladimir Churkin, ex-comandante das forças terrestres e uma das figuras militares mais experientes da Rússia. Ele desafiou as expectativas otimistas de Putin em relação à guerra na Ucrânia. Na verdade, o caso foi expresso pela liderança do país, eu diria informações falsas, de que 70% da população da Ucrânia são a nosso favor, e 30% são contra. Aconteceu exatamente o contrário, 30% a nosso favor e 70% contra. O coronel-general aposentado expôs, um por um, os defeitos fatais fundamentais na estratégia militar da Rússia. Ele afirmou que a Rússia foi pega despreparada para a guerra, assim como havia sido em guerras de séculos passados. No cerne da crítica de Churkin está o fracasso dos serviços de inteligência russos, particularmente o FSB. De acordo com Churkin, o exército russo foi vítima da síndrome de Tbilisi, ou seja, intoxicados pela vitória fácil na guerra da Geórgia em 2008, acreditaram que poderiam tomar a Ucrânia em 3 dias. Olhe para esta imagem. Enquanto contos de fadas de que tudo estava indo conforme o plano eram contados nos salões dourados do Kremlin, esta era a realidade no terreno. Olhe para mim, eu me sinto mal. Eu não tenho uma mão ali. Por exemplo, você tem outra mão, digamos, numa perna, mas você tem outra perna. Crianças pequenas estão perdendo suas pernas, braços e futuros por causa das mentiras desses generais. E não é apenas a linha de frente. O interior da Rússia também está em chamas. Turistas fugindo das praias da Crimeia, ruas mergulhadas na escuridão em Moscou, refinarias em chamas, água cortada. Belgorod e Kursk foram ocupadas, e há mais de 1 milhão de baixas. E Churkin não é o único a falar abertamente. Este é o general Leonid Ivashov. Ele não é um dissidente liberal, ele é o próprio sistema. Um verdadeiro nacionalista russo, um patriota. E este homem desmontou a narrativa do Império de 1000 anos, de Putin de junho de 2024, com uma única declaração, um único diagnóstico amargo, derrota estratégica. Na verdade, este diagnóstico foi como uma lição de um general russo experiente dizendo a Putin onde recuar. Foi talvez um segundo pedido velado de renúncia, e este homem já havia feito uma declaração semanas antes da invasão começar, pedindo a renúncia de Putin. Então, por que um falcão como Ivashov, que faz parte do sistema, agora jogaria o legado de seu comandante-chefe no fogo? Porque Ivashov viu a verdade brutal que Putin se recusa a ver, a verdade que a máquina de propaganda tenta esconder. Agora, este vai ser um tópico controverso, e eu não me importo se o YouTube não o promover, vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-lo clicando no botão de curtir. Obrigado. Essa verdade é que o exército russo não é mais um exército, mas uma estrutura que está se consumindo por dentro, uma estrutura podre. E outra verdade que Ivashov viu foi a mentira do general Valery Gerasimov. O chefe do Estado-Maior-Geral russo mentiu abertamente e de forma comprovável para Vladimir Putin sobre a frente de Pokrovsk para salvar seu cargo. Enquanto Putin pinta um retrato de um exército profissional, patriótico e heróico na televisão estatal,
Ex-oficiais de Estado-Maior como Ivashov veem como este exército está passando por um desastre de disciplina internamente, como está moralmente falido. O primeiro sinal dessa falência é o colapso completo da autoridade. Essas imagens não são propaganda ucraniana. Esta é uma evidência vazada por fontes russas do que aconteceu a um soldado do 25º Exército de Armas Combinadas da Rússia, 67ª Divisão, 36º Regimento. Este soldado se recusou a participar de uma operação insensata de moedor de carne. Ele se tornou um refusenik. Então, o que seus próprios comandantes fizeram com ele? Eles o acorrentaram a uma árvore por 3 dias, deixando-o com fome e sede. Vamos pausar e analisar. Isso não é uma investigação disciplinar. Este é um crime cometido por um exército contra seu próprio soldado. Esta é uma imagem de uma estrutura onde a autoridade colapsou completamente, onde os comandantes veem a tortura como a única forma de impor disciplina. A hierarquia vertical estabelecida por Putin transformou-se em completo caos nas linhas de frente. O vácuo de autoridade é tão grande que estruturas feudais, como a unidade especial Akhmat, afiliada a Kadyrov, estão intimidando soldados do exército regular russo. Há relatos de russos assediando russos. O exército se transformou em uma estrutura feudal, onde os soldados lutam entre si, roubam os suprimentos uns dos outros, e onde a crueldade, não o mérito, é recompensada. O povo russo está enviando seus filhos para a Ucrânia para morrer ou para serem amarrados a árvores por seus próprios comandantes. Este é o pesadelo que Ivashov vê. As coisas estão se invertendo na Rússia. As fraturas políticas e sociais atingiram um nível sem precedentes. A causa dessa fratura não é apenas as más notícias vindas das linhas de frente. O verdadeiro ponto de virada é que o custo da guerra começou a afetar diretamente o bolso, a mesa e o futuro de cada cidadão russo. O alto custo de vida, as crises de combustível, as enormes filas para o gás e o colapso dos serviços públicos esgotaram a paciência do povo. À medida que essa paciência social atingiu o ponto de ruptura, o silêncio começou a dar lugar a críticas ruidosas. Alguns jornalistas russos que trabalham para a mídia estatal estão agora emitindo avisos direcionados diretamente a Putin e seu regime. Dmitry Shchekin, editor do jornal Komsomolskaya Pravda, era um apoiador leal de Putin no início da guerra. Mas hoje, o mesmo homem está dizendo abertamente que, se os problemas enfrentados pelo povo não forem resolvidos, isso pode levar ao colapso do regime e ao fim de Putin. Dezenas de membros do Conselho Municipal em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo estão pedindo a renúncia do líder russo. O ato mais simbólico e ousado desta onda de rebelião corajosa veio do Conselho do Distrito de Smolenskoye, em São Petersburgo. Este conselho local foi muito além de um simples pedido de renúncia, quebrando o maior tabu da Rússia. Os membros do conselho apresentaram um pedido oficial à Duma Estatal, o parlamento da Rússia, exigindo que Vladimir Putin seja destituído do cargo por acusações de traição devido à guerra na Ucrânia. Este foi um passo equivalente a suicídio político, rotular uma guerra que Putin chamou de Operação Militar Especial, e apresentou como um dever patriótico sagrado como traição contra o país, significava declarar guerra direta a todo o aparato de propaganda do regime e ao mecanismo de coerção legal. No entanto, esses membros do Conselho construíram seus argumentos de maneira extremamente cuidadosa e legalista, com base na própria Constituição e leis do regime. Em sua petição, eles resumiram como as ações de Putin prejudicaram a Rússia em 4 pontos principais. Esses pontos principais foram a destruição do exército, catástrofe demográfica, colapso econômico e derrota estratégica. Claro, esses membros da Duma não tinham ilusões de que a Duma estatal processaria essa petição e colocaria Putin em julgamento. O objetivo deles era diferente. O objetivo deles era acender uma tocha. E eles conseguiram. Esses apelos não estão limitados aos centros liberais, mas estão se espalhando para regiões que pagaram o preço mais alto pela guerra e estão economicamente oprimidas. Porque viver na Rússia agora se tornou, no sentido mais verdadeiro da palavra, uma batalha pela sobrevivência. Análises de empresas de pesquisa independentes e instituições respeitáveis, como o Journal of Democracy, revelam a profundidade dessa mudança. 57% da população agora dizem apoiar negociações de paz. A porcentagem daqueles que querem que a guerra continue caiu para 35%. Em outras palavras, entendeu-se que não haveria paz na Rússia enquanto Putin estivesse no poder. Outro ponto que esses resultados indicam é que Putin deve agora renunciar ao seu cargo, porque as sanções internacionais em vigor, a inflação crescente e o aumento do custo da guerra na linha de frente colocaram um fardo insuportável sobre os cidadãos comuns. Produtos básicos como óleo, leite e macarrão estão ou muito caros ou completamente esgotados nas prateleiras dos supermercados. Tornou-se difícil encontrar muitos medicamentos nas farmácias. No entanto, talvez a área de crise mais marcante tenha sido a escassez de combustível. Não apenas dirigir um carro, mas também aquecer, transportar e até mesmo enviar crianças para a escola tornou-se impossível. A gasolina está indisponível na região de Nizhny Novgorod há cerca de 3 semanas.
Segundo fontes locais, até os ônibus escolares estão impossibilitados de operar no distrito de Perovski. Empresas de transporte que não conseguem encontrar combustível foram forçadas a deixar centenas de crianças em idade escolar em casa. Esta situação perturbou não apenas o transporte, mas também o direito fundamental à educação. O cenário na Crimeia não é diferente. Na península, com uma população de mais de 2 milhões, 50% dos postos de gasolina estão completamente vazios. O zero nos letreiros dos postos indica que literalmente não há combustível. Além disso, essa situação não é exclusiva da Crimeia. Em toda a Rússia, 2,6% de todos os postos de gasolina ficaram sem combustível. À primeira vista, 2,6% pode parecer um percentual baixo. No entanto, o ponto-chave a notar é que esse número está aumentando rapidamente a cada dia. O colapso no fornecimento de combustível não é regional, é uma crise sistêmica. Mesmo em algumas regiões onde o combustível está disponível, ele é destinado apenas a instituições estatais. Isso significa que todo uso civil, exceto para ambulâncias, unidades de segurança ou veículos oficiais, foi adiado. Os cidadãos, apesar de esperarem horas em frente às estações com galões nas mãos, muitas vezes são forçados a voltar para casa sem combustível. E nos lugares onde se pode encontrar gasolina, os preços subiram para 80 rublos, o que é uma quantia exorbitante para as grandes massas que vivem com o salário mínimo. Dirigir um carro não é mais um luxo, é quase impossível. Do outro lado desta trágica equação estão as babushkas, milhões de idosos russos que serviram a este estado ao longo de suas vidas e suportaram dificuldades, agora estão sendo traídos por seu próprio governo. O processo que começou com a reforma da Previdência de 2018 e continuou com o aumento da idade de aposentadoria para 65 anos para homens e 60 para mulheres, abalou fundamentalmente a confiança desta geração no Estado. O custo brutal da guerra aprofundou esta crise. Para fechar o déficit orçamentário de 2025, o Kremlin retirou 4 bilhões e 800 milhões de euros do Fundo de Assistência Social e transferiu diretamente para os gastos de guerra. Isso significou confiscar as poupanças e a segurança social de milhões de pensionistas. Os pagamentos reais de pensões caíram mais de 15%. E pior ainda, começaram a surgir relatos de atrasos de semanas no pagamento de pensões em partes remotas do país. Idosos acostumados a uma renda regular ao longo de suas vidas e confiando no Estado de repente, enfrentam o risco de fome e miséria. Mas isso não foi a única coisa que o Kremlin roubou do futuro de seu povo. À medida que os cofres se esvaziavam e o custo da guerra aumentava dia após dia, o regime agora mirava no presente do povo, em cada compra que faziam, em cada pedaço de comida na sua mesa. Este foi o ato final e mais cruel de traição. Como parte do novo plano orçamentário de 3 anos, o Ministério das Finanças da Rússia propôs oficialmente aumentar o imposto sobre valor agregado, o imposto mais fundamental do país, de 20% para 22%. Isso pode parecer um ajuste técnico de imposto, mas na realidade, significa colocar o peso dos custos da guerra direta e, mais cruelmente, sobre os ombros de todos os 140 milhões de cidadãos russos. Como Alexander Shokin, presidente da União Russa de Industriais e Empresários, alertou anteriormente, o aumento do IVA é a inovação fiscal mais desagradável para a comunidade empresarial e o público. Isso ocorre porque o IVA é adicionado a tudo o que você compra, independentemente de você ser rico ou pobre. Este aumento de imposto atinge mais duramente os segmentos mais pobres da sociedade e os aposentados, pois são forçados a gastar uma grande parte de sua renda em necessidades básicas. Esta é a tentativa do Estado de financiar a guerra, reduzindo ainda mais o pedaço na garganta de seus cidadãos mais vulneráveis. Então, qual é a razão por trás deste passo cruel? A resposta foi dada em toda a sua crueza por Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança, uma das figuras mais agressivas do regime. Medvedev caracterizou explicitamente o orçamento de 2026 como um orçamento de tempos de guerra. Esta é uma admissão. É a declaração mais oficial de que cada rublo extra coletado do povo não irá para hospitais, escolas ou para reparar canos de aquecimento rompidos, mas diretamente para enviar mais mísseis, mais tanques e mais balas para as linhas de frente. O Estado não encontrou outra maneira de fechar a enorme lacuna no sistema de pensões e tapar o buraco orçamentário criado pela guerra do que impor novos impostos que aumentaram ainda mais o fardo sobre o povo. A vida também não é fácil para a juventude russa. Os jovens que são o futuro da Rússia não veem esta guerra como sua. 81% se opõem fortemente a uma nova mobilização, e essa resistência não é apenas da boca para fora. Após a primeira onda de mobilização, em 2022, mais de 700 mil jovens russos fugiram do país e buscaram refúgio em países vizinhos. No entanto, o apetite insaciável da guerra levou o Kremlin a encontrar nova mão de obra por meios ainda mais insidiosos e implacáveis. Como um anúncio oficial de mobilização poderia desencadear protestos em massa, o regime está conduzindo uma segunda onda de mobilização secreta. Esta é uma caça ao homem realizada sob o disfarce de voluntariado, mas na realidade, baseada em engano e coerção. Condenados, devedores e jovens pobres são levados a assinar contratos com promessas de altos salários e liberdade.
O objetivo é preencher as terríveis perdas nas linhas de frente. No entanto, isso não apenas reduz a qualidade do exército, mas também destrói fundamentalmente a confiança da geração mais jovem no Estado. No campo de batalha, o número de baixas da Rússia atingiu um nível horrível. Segundo estimativas de várias fontes, o número de soldados russos mortos e feridos ultrapassou 1 milhão. Isso por si só é um desastre militar. E essas perdas nunca podem ser compensadas pelos novos soldados, que chegam através da mobilização secreta na frente. Porque esses novos soldados são despreparados, equipados com material velho e negligenciado. E mais importante, são pessoas cujo moral está completamente quebrado, que não entendem por que estão lutando. A perspectiva da família sobre a mobilização está despedaçada em meio a essa dupla traição. As mães dos soldados foram as principais apoiadoras do regime por anos, acreditando que Putin era o líder que trouxe estabilidade. Mas agora, seus filhos não estão retornando da frente, suas pensões não estão sendo pagas, e o Estado só está mentindo para elas. Conforme documentado pela Medusa, a impotência de uma mãe de soldado, que foi detida por 11 policiais por segurar um cartaz que simplesmente indicava a data de mobilização de seu filho, é a imagem mais simbólica desta traição em massa. Essas mães não são mais os pilares do poder de Putin. Elas são as vozes mais fortes da rebelião silenciosa que começou contra ele. Esta traição intergeracional está criando dinâmicas novas e mais perigosas em todos os cantos da Rússia. Os protestos locais não são mais apenas sobre as demandas políticas de alguns ativistas, mas estão se espalhando em torno das questões mais básicas de sobrevivência. Pensões não pagas, sistemas de aquecimento em colapso, escassez de medicamentos e crianças perdidas na guerra. Em cidades pequenas e médias fora de Moscou e São Petersburgo, esses protestos por pão e água representam uma ameaça muito maior ao regime do que os protestos políticos. Essa instabilidade interna inevitavelmente ameaça a estrutura federal da Rússia. As regiões estão se tornando cada vez mais relutantes em cumprir as ordens do governo central. Governadores e prefeitos locais estão presos entre a pressão de Moscou e a raiva pública. À medida que o custo da guerra aumenta, novos impostos introduzidos pelo Kremlin para cobrir o déficit no sistema de pensões aumentarão ainda mais o fardo sobre o povo, multiplicando a intensidade e a disseminação desses protestos. Ao mesmo tempo, há o risco de uma nova onda de imigração do país. Milhares de pessoas que não conseguiram escapar da primeira onda de mobilização, ou que pensaram que uma segunda onda não começaria, estão agora procurando novas maneiras de deixar o país sob uma pressão econômica e social cada vez mais pesada. Isso significa que a Rússia corre o risco de perder não apenas seus soldados atuais, mas também sua futura força de trabalho, capital intelectual e estrutura demográfica. Então, uma vez que o sangramento começou, Vladimir Putin pode realmente pôr fim a essa tendência? Ele ainda tem as cartas para silenciar a revolta popular e os sussurros da elite? Ou a Rússia está sendo arrastada incontrolavelmente para uma das páginas sombrias e caóticas de sua própria história? Putin está preso em um ciclo vicioso criado por ele mesmo. Isso significa que a Rússia está caminhando para um colapso total? Se por colapso entendermos uma revolução ao estilo de 1917, onde o povo invade o Kremlin na próxima semana, isso parece improvável a curto prazo. No entanto, se colapso significa um Estado se tornando incapaz de desempenhar suas funções mais básicas, rompendo seus laços com seu povo e lentamente se paralisando por suas próprias contradições internas, então a resposta é um sim definitivo. A Rússia já está em um processo de colapso em câmera lenta. A questão agora não é mais se a Rússia vai colapsar, mas o que desencadeará esse colapso e como ele se desenrolará. Será uma grande derrota militar no campo de batalha? Um desastre total de infraestrutura no meio do inverno que afetará milhões de pessoas? Quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.